Está com uma gravidez de alto risco e quer saber se pode ter relação sexual? Então continua aqui nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Caminhos de Mãe. Eu sou Mayara Jane, para quem já me conhece, e para quem não me conhece, tá? Fique aqui no canal, se inscreva, tá? Aqui tem várias playlists que talvez pode te ajudar a resolver algum problema ou esclarecer alguma situação, certo? Então, gente, hoje antes de começar o nosso vídeo, quero mandar um grande beijo para a minha amiga Sueli, para a minha irmã Yanara, para a minha amiga Leomara, para a minha amiga Socorro, tá? Que sempre tô por aqui no canal, vendo os vídeos e comentando. A Érica também. Então, um grande beijo para vocês e obrigado pelo apoio. Então, gente, hoje o nosso vídeo é um assunto um pouco complicado, né? Gravidez de alto risco versus, né, relação sexual. Quais são os malefícios que isso pode causar numa gestação de alto risco, né? Então, primeiro eu quero falar aqui para vocês, explicar sobre o hormônio que a gente libera no nosso corpo quando a gente está passando por uma situação de prazer, certo? Que é a ocitocina. Ele é um hormônio que é produzido no nosso cérebro e há algumas situações em que ele é liberado. A ocitocina, ela é liberada no momento, né, de trabalho de parto, que ela manda informação para o nosso corpo, né? E essa informação produz o que no nosso sistema? Os seios passam a produzir o leite, né? Que o bebê vai nascer, então passa a produzir o leite. E o nosso útero começa a liberar aquele sangramento que é para o útero começar a contrair e a gente realizar o parto, né? Então, no nosso corpo ela produz isso, mas também ela pode produzir, tá? Aquela sensação de prazer, orgasmo, que é quando a gente tem relação sexual. E para quem tá numa gestação de alto risco, ela pode sim trazer um agravante, tá certo? Então, existem mães que sabem que tem a incompetência íntimo-cervical. E existem mães que passam por uma gestação de alto risco de algum outro tipo de doença, né, no útero ou gestacional. Ou existe mãe que não tem nenhum tipo de histórico de gravidez de alto risco, já teve até outros filhos e agora na atual gestação pode estar passando por isso, tá? Por algum tipo de sangramento, por algum tipo de descolamento de placenta. Então, a essas mães, todas essas que eu citei, né, a relação sexual, ela é posta de lado, ela é retirada no momento em que você entra numa gestação de alto risco. Aí você pode me perguntar, como é que eu sei que eu estou numa gestação de alto risco? Ora, se você está no início da gestação e você começou a apresentar algum tipo de dor, de contração dolorosa ou algum tipo de sangramento, gente, não é normal. Então, pode se classificar já como uma gestação de alto risco. Então, existem algumas coisas que você não pode fazer, e dentre elas está o sexo, a relação sexual. Então, quando você tem a relação sexual e você está sangrando, você está com contrações dolorosas, o que é que pode acontecer? Quando a gente tem a relação e ela é prazerosa, e você entra no estágio de orgasmo, o útero ele vai, né, querer contrair. E a contração ela não é boa, porque a contração ela estimula o parto. E aí o útero começa a abrir, né? Você vai perder o tampão mucoso, vai abrir e o bebê vai nascer. Então, para que isso não aconteça, você tem que parar de ter relação, né? Você tem que colocar a vida do bebê em primeiro lugar. Quando eu passei pela minha segunda perda, o bebezinho
já estava que eu já estava com contrações e a médica me diagnosticou com incompetência íntima cervical, ela disse: você não pode ter relações sexuais. E quando ela me levou a um outro hospital, o outro médico também explicou: você não pode ter relações quando você tiver uma próxima gestação, porque traz risco. Então, quando eu fui me preparar para ter o Luiz, eu já sabia, o meu esposo já sabia, porque ele ouviu isso outras vezes, né, que a gente não podia ter relações. Então, quando eu engravidei do Luiz, isso era uma coisa que já era acordada. A partir do momento, 12 semanas, que foi diagnosticada a minha gestação, nós não tivemos mais relações. Por quê? Porque foi uma coisa que eu e ele decidimos não fazer. Porque para nós o que era mais importante era a vida do bebê e não um momento sexual que a gente poderia ter em outros momentos depois que o Luiz nascesse. Então, assim, o que acontece? Algumas mães, elas têm essa dificuldade do parceiro ser um companheiro nessa hora, né? E compreender que é necessário ficar sem ter relações para que o bebê fique bem ali guardadinho na barriga da mãe. Então, alguns parceiros eles cobram, eles chegam a cobrar, e se você estiver passando por algum tipo de situação assim parecida, né? Não se sinta pressionada, não queira fazer porque o companheiro está necessitando, né? Porque isso é uma necessidade do homem, está necessitando de ter relações. Coloque a vida do seu filho em primeiro lugar, ou leve ele a um médico ginecologista, ali acompanhar no pré-natal, para que o médico, né, converse com ele a respeito desse assunto. Porque, assim, existem outras maneiras de você ter um carinho com seu esposo, né? Contanto que essas maneiras não seja a penetração ou não estimule, tá? Que essas maneiras não estimule o orgasmo na mulher, tá? Um beijo, um abraço, gente, isso é tudo que uma mãe precisa. Eu costumo dizer que nós mulheres, quando eu converso com as minhas amigas, né, eu costumo dizer que nós mulheres, o sexo começa primeiro na cabeça, especialistas já dizem isso, começa primeiro na cabeça. Então, assim, às vezes um pensamento, às vezes uma conversa, né, pode estimular que você sinta aquela vontade, até porque a mulher, quando ela tá grávida, ela tem o libido aflorado. Para quem ainda não passou por isso e tá aí, vai passar, né, futuramente, a mulher, ela a gestante ela começa a ter sonhos, né? Tendo relações, passa a imaginar. Então, assim, tem mulheres que ficam com a libido muito aflorado. Então, o que, que eu indico para essas mulheres, né? Vá ler um livro, vá assistir uma série, vai conversar com uma amiga no WhatsApp, coisas que não estimulem esse tipo de prazer, tá? Porque assim, às vezes essa mãe, ela já descobriu a incompetência íntima-cervical, um descolamento de placenta, né? Muito avançado, já um estágio muito avançado. E aí ela não pode, às vezes na incompetência íntima-cervical, o útero já está até se abrindo, né? Então a gente não pode estimular para que ele abra mais, entendeu? Então, evitar esse tipo de pensamento, que eu sei que é difícil, porque a gente vai estar com a libido aflorada, é difícil, então você vai precisar do apoio do seu companheiro, tá? Você vai precisar até conversar com outras gestantes sobre o assunto. É sempre bom, gente, você ter outras pessoas para conversar quando você está gestante, pessoas que já passaram por esse tipo de situação, para você poder ser acolhida, para você ter alguém para te escutar, tá? Para compartilhar, que também passou por isso. Eu passei por isso, gente. O libido aflorado na gestação é muito difícil a gente se segurar, mas a gente tem que pensar na vida do bebê, tá? A partir do momento que você está ali doando seu tempo e seu corpo para que aquela criança viva, que ela saia e tenha a vida também,
você vai ter que passar por algumas situações que você não tinha passado antes ou não se imaginaria, né? Tem médicos que liberam a gestante de alto risco para ter uma relação sexual, né? Mas assim, a partir do momento que esse médico te libera, você não quer dizer que você seja obrigada a ter relações, você tem que ter o discernimento de entender o que é que pode ser prejudicial à sua gestação e à vida do seu filho, né? Porque tem alguns médicos que dizem, não, vida normal, depois que você faz uma cerclagem, vida normal. E não é bem assim, tá? Só quem passa por determinada situação é que sabe que às vezes a vida não é tão normal assim. Tá? Às vezes a gente acha que porque tá cerclada, porque tá com pessário, às vezes a gente tá seguro, o bebê tá seguro. Não, você tem que ter o discernimento de ver que talvez algumas práticas pode levar sim a um novo aborto ou a um primeiro aborto, né? E passar por um aborto não é bom para ninguém, para nenhuma mãe que deseja ter seu filho. Eu não tô aqui dizendo que não é para você ter relação porque seu médico tá errado. Não, gente, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo que vocês têm que ver o que é melhor para vocês, para a família, para o esposo, para a vida do seu filho. Que ali nós estamos contando com uma vida, né? E às vezes há alguns tipos de prazeres que tem que ser cortados. E dentre eles tá aí a relação sexual, tá certo? Então, gente, o nosso vídeo era esse hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa já seu like para ajudar o canal. Se inscreva, tá? E deixa aqui os comentários ou conte alguma situação que você passou na sua gestação, tá? Eu estou sempre por aqui respondendo. Quero dizer aqui que algumas vezes chega a notificação do comentário, eu visualizo o comentário, mas às vezes ele não fica abaixo do vídeo e eu fico com dificuldade para responder. Às vezes eu não consigo responder essa mãe. Então, todos os comentários são lidos, tá? Todas as dúvidas, elas são tiradas e eu tô aqui sempre para ouvir vocês, tá? Também estou lá no Instagram, Caminhos de Mãe 21 e no meu @maiarajane4, tá? Espero vocês por lá para conversar, tá certo? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.